Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa 9ª semana de meditações, que vai tratar do tema a monarquia. E esta semana nos trará os subtemas: o rei Davi, o rei Salomão, o reino do norte, a mensagem de Amós, a mensagem de Oséias, igreja e estado em Judá, a queda de Jerusalém. Que você tenha uma ótima semana de meditações. Esta semana iremos percorrer um período de aproximadamente 500 anos, desde a morte de Saul até a queda de Jerusalém. Nos primeiros tempos da monarquia, o reino permaneceu unido sob Davi e Salomão. Porém, quando Roboão, filho e herdeiro de Salomão, subiu ao trono, ele se dividiu em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino, agora dividido, passa a enfrentar conflitos constantes. A história desse período é narrada a partir de diferentes perspectivas nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. A característica mais marcante desse período é o surgimento dos profetas escritores, que passam a exercer uma influência cada vez maior. Esta série notável de profetas surgiu em meados do 8º século a.C., com Amós, o profeta da justiça de Deus, e Oséias, o profeta do amor de Deus. A série continua até o fim do 8º século com Isaías, o profeta da soberania de Deus, Jeremias, que advertiu o povo acerca do juízo iminente e inevitável de Deus nas mãos dos babilônios, e Ezequiel, que acompanhou o povo durante o exílio e completou a sua restauração. Desde já eu convido você à nossa primeira meditação desta semana, que trará o subtema o rei Davi. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, o povo de Deus. Salmo 78, verso 72. Antes de ascender ao trono, Davi já apresentava uma personalidade atraente e promissora. Ainda jovem, pela fé no Deus vivo, ele livrou Israel de Golias, o guerreiro filisteu. Sua amizade com Jonatas, o filho de Saul, levou-o a fazer uma aliança com ele. Quando Davi foi ungido rei secretamente por Samuel, o Espírito do Senhor veio sobre ele e mais tarde, com extraordinária grandeza de espírito, ele poupou a vida de Saul por 2 vezes. Ele também demonstrou qualidades de estadista ao estabelecer Jerusalém como capital de seu reino. Porém, o mais trágico é que Davi não viveu de acordo com essas expectativas. Seu desejo incontrolável pela bela Batseba fez com que ele infringisse pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Ele matou, adulterou, cobiçou, roubou e deu falso testemunho. Sua insistência em fazer um recenseamento de todos os homens capazes de empunhar armas foi outra demonstração de fraqueza, pois ele preferiu confiar na força dos homens em vez de confiar na força do Senhor. No entanto, apesar de ter cometido pecados graves, Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Como isso é possível? Certamente por ele ter demonstrado verdadeiro arrependimento. Porém, mais do que isso, diferentemente de seu sucessor Salomão, seu coração não se voltou para outros deuses. Ao contrário, foi totalmente dedicado ao Senhor. Portanto, não é totalmente inadequado que o Messias prometido deveria ser o filho de Davi. Ele podia declarar com todo o seu coração: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Salmo 18, verso 1 ao verso 2. Para saber mais ainda a sua meditação, você pode ler o Salmo 78, do verso 70 ao 72, e que Deus abençoe sua vida e uma ótima semana de meditações no nome de Jesus.